Quem tiver aí, aceite, por favor, a gravação. Sexta-feira, dia 28 de março, nós estamos na leitura do Totem Tabu, no PDF, página 102, e no livro escrito, página 155, né? 155. Bom, então, vamos lá. Se não estou enganado, essa leitura agora do Totem Tabu, a gente entra na parte final. Só que esta parte final, animismo, não, como é que é? Desculpa. 4, o retorno do totemismo na infância é o link final desse grande movimento antropológico, ou genericamente chamemos de antropológico, rumo ao desenvolvimento infantil, das neuroses e tal. Esse pedaço é o maior, e a gente vai ter aqui quase 100 páginas, né? É a maior, a parte final é a maior parte do texto. Então é como se antes estivéssemos aqui navegando de ilha em ilha e agora partíssemos a mar aberto. Certo? Então vamos lá. O retorno do totemismo na infância, PDF 102, no livro escrito nessa edição aqui, né, da Companhia das Letras, a página 155. Se a psicanálise foi pioneira em descobrir a invariável sobre determinação dos atos e formações psíquicas, não devemos recear que ela seja tentada a propor uma origem única para algo tão complicado como a religião. Se, por necessidade, ou melhor, por dever de ofício, ela se mostra unilateral e destaca uma só das fontes desta instituição, não reivindica exclusividade para essa fonte, nem tampouco o primeiro lugar entre os fatores operantes. Apenas uma síntese de diversos campos da pesquisa pode resolver o que importância relativa cabe na gênese da religião ao mecanismo aqui discutido. Mas semelhante tarefa ultrapassa tanto os meios como os propósitos do psicanalista. 1. No primeiro ensaio desta série, tomamos conhecimento do conceito de totemismo. Vimos que o totemismo é um sistema que, em certos povos primitivos da Austrália, América e África, tem o papel de uma religião e fornece a base da organização social. Sabemos que em 1869, o escocês MacLennan despertou interesse geral para os fenômenos do totemismo ao expressar a suposição de que grande número de usos e costumes em diferentes sociedades antigas e modernas seriam resíduos de uma época totêmica. Desde então, a ciência admitiu plenamente a importância do totemismo. Citarei uma das mais recentes afirmações sobre o tema, uma passagem dos Elementos de Etnopsicologia, de Wundt. Lembra que o começo do Totem Tabu, lá atrás, ele parte dos textos de Wundt. Aliás, está todo o tempo cotejando, se aproximando e afastando do Wundt, que, caso alguém não se lembre, Wundt é o grande nome da psicologia, né, base da psicologia experimental, né, contemporânea a Freud. Hum, Onde é que eu parei, gente? Totêmica. Desde então, a ciência admitiu plenamente a importância do totemismo. Citarei uma das mais recentes afirmações sobre o tema, uma passagem dos Elementos de Etnopsicologia de Wundt. Tudo isso considerado, é grande a probabilidade de que a cultura totêmica tenha sido, em toda parte, um estágio preliminar dos desenvolvimentos posteriores de uma fase de transição entre o estado do homem primitivo e a era dos deuses e heróis. O propósito desses ensaios nos impele a abordar mais profundamente as características do totemismo. Por razões que depois se farão claras, privilegio a exposição feita por S. Reinach, que em 1900 esboçou este Code do Totemismo em 12 artigos, como que um catecismo da religião totêmica. 1. Certos animais não podem ser mortos ou comidos, mas alguns indivíduos dessas espécies são criados e bem cuidados pelos seres humanos.
2. Um animal que tenha morrido acidentalmente é pranteado e enterrado com as mesmas cerimônias de um membro da tribo. 3. Às vezes, a proibição de comer aplica-se apenas a certa parte do corpo do animal. 4. Se, premidos pela necessidade, os indivíduos têm de matar um animal que habitualmente é poupado, eles lhe pedem desculpas e buscam atenuar com artifícios e expedientes diversos a infração do tabu, o assassinato. 5. Quando o animal é vítima de um sacrifício ritual, ele é solenemente pranteado. 6. Em determinadas ocasiões solenes, cerimônias religiosas, veste-se a pele de certos animais, onde ainda há o totemismo, usa-se a pele dos animais totêmicos. 7. Clãs e indivíduos adotam nomes de animais, ou seja, dos animais totêmicos. 8. Muitos clãs usam imagens de animais como brasões e com elas ornamentam suas armas. Os homens pintam imagens de animais no corpo ou têm tatuagens delas. 9. Quando o totem é um animal temido ou perigoso, supõe-se que ele poupa os membros do clã, que tem seu nome. 10. O animal totêmico protege e põe em guarda os membros do clã. 11. O animal totêmico anuncia o futuro aos que lhe são fiéis e lhe serve de guia. 12. Os membros de um clã totêmico acreditam que são ligados ao animal totêmico pelo laço da procedência comum. Este catecismo da religião totêmica pode ser avaliado apenas quando se leva em consideração que Reinach incluiu nele todos os indícios e vestígios com base nos quais se pode inferir que houve um sistema totêmico. A peculiar atitude desse autor em relação ao problema mostra-se no fato de que, em razão disso, ele negligencia em alguma medida os traços essenciais do totemismo. Chegaremos à conclusão de que, dos dois artigos fundamentais do catecismo totêmico, ele relegou a um segundo plano e ignorou completamente o outro. A fim de obter uma ideia precisa das características do totemismo, voltemo-nos para um autor que dedicou ao tema uma obra em 4 volumes, em que a mais completa reunião de observações pertinentes é aliada a uma exaustiva discussão dos problemas por elas suscitados. Ficaremos em dívida com James Frazer, o autor de Totemism and Exogamy, pelo prazer e os ensinamentos, ainda que a investigação psicanalítica leve a resultados muito diferentes dos seus. Um totem, disse Fraser no seu primeiro ensaio, é uma classe de objetos materiais que o selvagem olha com respeito supersticioso, acreditando que entre ele e todo membro daquela classe há uma relação íntima e especial. O vínculo entre um homem e um totem é mutuamente benéfico. O totem o protege e ele mostra sua consideração pelo totem de maneiras diversas, não o matando, se for um animal, e não o cortando ou colhendo, se for uma planta. A diferença de um fetiche, um totem nunca é um indivíduo isolado, mas uma classe de objetos, geralmente uma espécie de animais ou de plantas, mais raramente uma classe de objetos naturais inanimados, muito raramente uma classe de objetos artificiais. Os totens são de 3 tipos, no mínimo. 1. O totem do clã, comum ao clã inteiro e transmitido de uma geração a outra por herança. 2. O totem do sexo, comum a todos os homens ou a todas as mulheres de uma tribo, com a exclusão do outro sexo. 3. O totem individual, que pertence a um único indivíduo e não passa para seus descendentes. As duas últimas espécies de totem não se comparam em importância ao totem do clã. Elas são, ao que tudo indica, formações posteriores e pouco significativas quanto à natureza do totem. Estava lembrando agora, né? Já citei aqui algumas vezes, é, sobre esse prisma, talvez pudéssemos dizer, pela relação de correspondência, essa presença de um totem do nome do indivíduo. Quando a gente, por exemplo, lembra o Davi Copenauá, né? Que escreve A Queda do Céu, né? Copenau é o nome da vespa, né?
cuja cera é de base alucinógena para a, a, a transformação do menino em xamã, do homem em xamã, né? É, contudo, entretanto, todavia, aí há que se pensar que existe outra maneira de pensar que não simplesmente pelo totemismo. Tenho certo de que, por exemplo, pensamentos como o multiperspectivismo ameríndio, que é sistematizado em vários livros, mas principalmente em Metafísicas Canibais, por Eduardo Viveiros de Castro, explica melhor essa dimensão de que não se trata tanto de um totem, mas da compreensão de que o ser humano não é um privilégio nosso no olhar dos povos ameríndios, né? Mas sim, ser humano é um lugar de visada. Daí que nós, homens e mulheres, somos humanos quando estamos num lugar de uma ética venatória de caça e caçador. Mas, por exemplo, assim o é humano quando está no lugar de caçador a paca, assim é caçador a mãe da varíola quando nos caça e toma o nosso sangue como se fosse cerveja, né? É um sistema de correspondência mais, digamos assim, podemos dizer sofisticado, talvez o que suplanta essa lógica totêmica, o que não impede de ver Copenhague como uma espécie de totem individual. Ainda vou trazer aquela ideia do curso de pensar sobre Eduardo Vieira de Castro para a gente trabalhar umas coisas. Vamos ver. Continuando. O totem do clã é reverenciado por um grupo de homens e mulheres que dão a si mesmos o nome do totem, acreditando ser do mesmo sangue, descendentes de um ancestral comum, e são ligados entre si por obrigações comuns e por uma fé comum no totem. O totemismo é, assim, tanto um sistema religioso como social. No aspecto religioso, consiste nas relações de respeito e proteção mútuos entre um homem e seu totem. No aspecto social, coexiste nas relações dos membros do clã entre si e com os homens dos outros clãs. Na história posterior do totemismo, esses dois lados, o religioso e o social, tendem a se separar. Às vezes o sistema social sobrevive ao religioso e por vezes a religião às vezes tem e por sua vez a religião às vezes tem traços do totemismo em países onde o sistema social baseado no totemismo desapareceu. É impossível dizer com segurança como esses dois aspectos relacionavam-se um com o outro na origem do totemismo, devido à nossa ignorância quanto à nossa origem. No todo, porém, a evidência aponta fortemente para a conclusão de que os dois lados eram originalmente inseparáveis, de que, em outras palavras, quanto mais retrocedemos, mais notamos que o membro do clã vê a si e a seu totem como seres da mesma espécie, e tanto menos ele distingue entre a conduta perante seu totem e perante seus companheiros de clã. Em sua descrição do totemismo como sistema religioso, Fraser diz inicialmente que os membros de um clã assumem o nome do totem e normalmente acreditam que dele descendem. A consequência disso é que não caçam, não matam e não comem o animal totêmico e, se ele é outra coisa que não um animal, privam-se de qualquer outra utilização do totem. As proibições de matar e de comer o totem não são os únicos tabus a ele relativos. Às vezes também é proibido tocá-lo e até olhar para ele. Em certo número de casos, o totem não pode ser mencionado pelo nome correto. A violação desses tabus que o protegem é automaticamente punida com doenças graves ou com a morte. Espécies do animal totêmico são ocasionalmente criados pelo clã e mantidos em cativeiro. Um animal encontrado morto é pranteado e enterrado como um membro do clã, havendo necessidade de matar um animal totêmico. Isso ocorria conforme um ritual de desculpas e expiações. Eu não me lembro onde que eu li. Pode não ser verdade, mas se não for verdade, é uma bonita história, né? Que é o ritual de alguns inuits, né? Os chamados também de esquimós, né? Com o urso polar.
que o urso polar seria um totem, né? O deus daquela comunidade. E daí eles caçam, mas não matam o urso. Eles aprisionam o urso, deixam o urso aprisionado e cortam um trecho do traseiro, um bife da carne desse urso. Limpam, preparam, rezam, pedem desculpa, blá, 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 e oferecem essa carne para o animal. Chega um determinado momento que esse animal, faminto, vai se alimentar da própria carne. Quando esse urso se alimenta da própria carne, os Inuits entendem que a divindade, o urso polar, autoriza que a carne dele sirva de alimento. E daí, em festa, eles se alimentam, matam e se alimentam do urso. Eu adorava contar essa história, que bom, funciona como mecanismo totêmico. Eu gostava de dar essa aula, me lembro, para a criançada, para falar sobre a dimensão de ritual religioso, falando de Réia Silva, Rômulo e Remo e tal, questão de divindade. E eu lembro que invariavelmente era batata. Sempre vinha algum aluno e falava: Ah, credo, que absurdo, mas como assim? Né? Comem o próprio Deus, que absurdo. Eu falei: Olha, tem uma religião que as pessoas ficam em fila, e daí tem o negócio lá do tomar e comer, e todos vós, esse é o corpo que é dado a vós, e é sangue. Então, né? Geralmente acontece aos domingos. Se eu não estou enganado, tem uma religião que tem aqui na cidade, que tem uma igreja, e que as pessoas vão de domingo e se alimentam da carne do Deus, né, para abençoar-se e para aproximar-se da divindade. Ora, ora, deve ser verdade, deve ser comum, né? Quão interessante é a metáfora do cristianismo em que o totem é o próprio Deus ele mesmo e é um humano, né? Talvez consagrando uma separação entre homens e natureza. Aí os especialistas em religião, por favor, divirtam-se na explicação, né? Eu acho bem interessante, né? Enfim. O clã espera proteção e cuidado da parte de seu totem. Se ele era um animal perigoso, animal de rapina, cobra venenosa, pressupunha-se que não causaria mal a seus companheiros e, não se confirmando isso, a pessoa ferida era expulsa do clã. Segundo Fraser, juramentos eram ordalhos originalmente. Assim, muitas provas de descendência e de autenticidade eram entregues à decisão do totem. Ele ajuda nas doenças, traz presságios e advertências ao clã. O aparecimento do animal totêmico na vizinhança de uma casa era visto frequentemente como o prenúncio de uma morte. O totem viera para levar seu parente, né? Por exemplo, as ave de mau agouro, né? Por favor, se alguém já tiver essa resposta, eu não tenho, eu vou para o Google. Eu não sei o que que é ordalhos. Tá aí, hein? Gostei da palavra bonita. Se não me engano, é uma proparoxítona. E proparoxítonas são muito bonitas. Ordalho. Prova judiciária feita com a concorrência de elementos da natureza e cujo resultado era interpretado como julgamento divino, juízo de Deus, provação extrema, calvário. Ordalho. Juramentos eram ordalhos originalmente. Tá. Tem, por exemplo, é parente. É, é, é parente, por exemplo, daquele rito comum, por exemplo, entre os romanos, os egípcios, né? E muitos povos da antiguidade que eram os auspícios, né? Que é quando você aprisionava animais e observava suas entranhas, né? Para fazer previsões a partir das entranhas, da análise das entranhas dos animais, né? Me parece que é isso, ordalhos como presságios vinculados ao mundo animal, né? Em diversas circunstâncias significativas, o membro do clã procura sublinhar seu parentesco com um totem, assemelhando-se a ele na aparência, vestindo-se com a pele do animal, gravando em sua pele a imagem dele, etc. Nas ocasiões solenes do nascimento, da iniciação masculina, do enterro, essa identificação com o totem é realizada em palavras e atos. Há danças em que todos os membros do clã
se disfarçam de seu totem e gesticulam como ele, danças que servem a diferentes propósitos mágicos e religiosos. Também há, por fim, cerimônias em que o animal totêmico é morto solenemente. O aspecto social do totemismo expressa-se, antes de tudo, num mandamento rigoroso e numa restrição enorme. Os membros de um clã são irmãos e irmãs comprometidos a ajudar-se e proteger-se mutuamente. No caso de um membro do clã ser assassinado por alguém de fora, todo o clã do assassino é responsável pelo ato e o clã da vítima é solidário na exigência de expiação pelo sangue derramado. Os laços do totem são mais fortes que os laços de família no nosso sentido. Não coincidem com esses, pois a transmissão do totem se dá, via de regra, pela linhagem da mãe, e originalmente a linhagem do pai talvez nem fosse reconhecida, né? Marcações de matrilinearidade, né? A restrição tabu corresponde à proibição de membros do mesmo clã casarem ou terem relações sexuais entre si. Eis o célebre e misterioso corolário do totemismo, a exogamia. A ele dedicamos todo o primeiro ensaio desta série. Por isso, apenas ressaltamos agora que ele se origina do intensificado horror ao incesto dos primitivos, que seria plenamente compreensível como garantia contra o incesto no casamento grupal e que inicialmente se ocupa da prevenção do incesto na geração mais nova, apenas depois tornando-se obstáculo também para a geração mais velha. Agora acrescento essa descrição do totemismo feita por Fraser, uma das primeiras na literatura sobre o tema. Algumas passagens extraídas de uma síntese recente. Nos Elementos de Etnopsicologia, publicado em 1912, Wilhelm Wundt afirma: o animal totêmico é visto como um animal ancestral do grupo. Totem é, por um lado, nome de grupo e, por outro lado, nome da linha de descendência, e nesse segundo caso tem também significação mitológica, mas esses usos do conceito não se distinguem facilmente. Algumas das significações podem retroceder, de modo que, em vários casos, os totens se tornaram quase uma simples nomenclatura das divisões da tribo, enquanto em outros predomina a ideia da descendência, ou mas talvez também a significação ritual do totem. O conceito de totem influi decisivamente na subdivisão e organização da tribo. Relaciona-se a essas normas e a sua fixação nas crenças e no sentimento dos integrantes da tribo o fato de que originalmente o animal totêmico não foi visto apenas como o nome de um grupo de membros da tribo, mas como o ancestral daquela divisão. A isso também se relaciona o fato de esses ancestrais animais possuírem um culto. A parte, a parte algumas cerimônias e festividades, esse culto expressa-se originalmente na conduta perante o animal totêmico, não um único exemplar, mas todo representante da espécie é, em certa medida, um animal sagrado, sendo proibido aos membros do totem, ou admitido apenas em certas circunstâncias, comer da carne do animal totêmico. A isso corresponde um fenômeno oposto, significativo nesse contexto, de que, em determinadas condições, há uma espécie de ingestão cerimonial da carne do totem. O mais importante aspecto social dessa subdivisão totêmica da tribo consiste em que a ela se ligam determinadas normas baseadas no costume sobre a relação dos grupos entre si. Entre elas se acham, em primeiro lugar, aquelas que dizem respeito ao casamento, de forma que a subdivisão da tribo está relacionada ao importante fenômeno que surge na época do totemismo, a exogamia. E agora que eu vi, tem texto da galera aqui no chat. Peraí, como é que eu. Isso. Edival. O Edival diz aqui pra gente. Por isso eu amo o texto O Ritual do Corpo entre os Sonacirema. Ah, na Idade Média, o ordalho. Opa. Tá, por que será do Edival do texto do Sonacirema? Mas é por causa dessa dimensão do estranhamento, né, do olhar o outro, né? Que ele descreve um ritual de nós americanos a partir do distanciamento antropológico, né? Me lembro dessa questão. Na Idade Média, o ordalho era uma prova que consistia em submeter o acusado ao fogo ou à água. Se o acusado saísse ileso, era considerado inocente. Tá,
Sabe onde tem? Agora que você falou isso, me caiu a ficha. Sabe onde tem a paródia mais gostosa, na minha opinião, sobre o que é o ordalho? Tem uma cena daquele grupo de comédia que era também uma banda de rock, as pessoas se esquecem, né? Que é muito legal, chamada Monty Python. O Monty Python tem, por exemplo, como cria o Porta dos Fundos, né? O Porta dos Fundos é uma certa leitura, de certa feita nos Anões em Chamas, tal, do Monty Python, né? E ele tem aquele filme Em Busca do Cálice Sagrado, que é um filme genial, que é um filme assim. Eu me lembro uma vez de ter passado em sala de aula para as crianças acharam chato, mas choque de geração, né? Eu era engraçadíssimo, porque a molecada olhando aquilo e achando sem graça. E eu quase rolando no chão de rir, né? Os caras andando a cavalo, cavalos imaginários com um monte de coco, né? E tal. Os escudeiros batendo coco para fazer o som do cavalo, engraçadíssimo. Enfim, tem uma cena do Rei Arthur com o Sir Robin, se não me engano, não. Ah, acho que era o Lancelot, um deles. Aquele que tinha uma gradinha no elmo, que era engraçadíssimo, né? Em que eles encontram uma bruxa. E daí tem que ver se a mulher é bruxa ou não. Tem que fazer um teste. Então, se ela é bruxa, né? Aí eles vão brincar de silogismo aristotélico, né? Só que, óbvio, de uma maneira paródica, muito engraçado, né? Que eles pegam a bruxa e falam: Espera aí, se a gente ela é bruxa, a gente faz o que com as bruxas? Ela queima. Mas se ela queima, é porque ela deve ser feita de madeira. Mas se ela é de madeira, ela flutua. Se ela flutua, ela é igual a um pato. Então vamos pesar a bruxa com um pato. Se a bruxa pesar a mesma coisa que o pato, é porque ela é bruxa. Então a gente queima, né? Vamos ser justos, não vamos queimar sem saber, né? E daí eles colocam um pato de um lado e a mulher do outro, coitada, né? Na balança. Só que daí na hora de pesar eles seguram a balança e fala, dane-se, queima, né? Eu me lembro muito, eu acho que são os dois momentos de comédia do judiciário mais interessantes que a gente já viu. A primeira no Monty Python fazendo uma paródia do Ordalho e do julgamento da bruxa, né? E a segunda é o PowerPoint do Deltan Dallagnol. Eu acho que a gente precisa agradecer o Deltan Dallagnol por produzir uma peça cômica do nível, né? E do Conge falando da Conja, né? Que eu acho que só o Brasil para ter comediantes daquele nível, do Monty Python, né? Que gerou o Porta dos Fundos e o PowerPoint do Dallagnol. Desculpa a ironia, mas eu não aguentei, eu me lembrei disso, enfim, é a vida. É, é, Obrigado pela ideia do Ordalho. Lembrei do Monty Python, sempre muito bem-vindo, né? É isso aí, show de bola. Continuando aqui. Então, a questão da exogamia como algo que nasce da proibição do incesto por conta das relações de parentesco entre pessoas afiliadas ao mesmo animal, né? Beleza. Isso nos retoma as primeiras, né? Quando a gente começou o Totem e Tabu, nós tivemos umas grandes pirações, né, no começo, agora ele está respondendo, né? Lembra que ficou todo mundo debatendo mais a questão do incesto, como é que não é? Então, o danado do Freud, que não dá ponto sem nó, tá voltando agora para o começo do texto e tá alinhavando pedaço por pedaço, né? É uma das graças de ler Freud, ele se relê o tempo todo e e retoma as pontas soltas ali. Se buscarmos uma caracterização do totemismo original penetrado por tudo que seria desenvolvimento ou abrandamento posterior, obteremos os seguintes traços essenciais. Originalmente, os totens eram apenas animais, eram tidos como os ancestrais dos diferentes clãs. O totem transmitia-se apenas pela linha materna. Era proibido matar o totem ou comê-lo, que é o mesmo para o homem primitivo. Era proibido aos membros do totem manter relações sexuais entre si. Agora, chama-nos a atenção o fato de, no Code do Totemismo, de Reinach, não apenas um dos dois tabus principais, o da exogamia, quanto a premissa do segundo, a descendência do animal totêmico, é mencionada apenas de passagem. Mas escolhi a exposição de Reinach, um autor de grande mérito nesse campo, a fim de nos preparar para as diferenças de opiniões entre os autores de que trataremos agora. 2. E se não me engano, 2.
No livro impresso, nós já estamos na página 167. Ou seja, nós nadamos de braçada aqui. Deixa eu ver. Vamos ver se a gente chega mais aqui hoje. Vamos ver. 2. Quanto mais irrefutável a percepção de que o totemismo constitui uma fase regular de todas as culturas, mais premente a necessidade de chegar a uma compreensão dele, de esclarecer o enigma de sua natureza. Tudo é enigmático no totemismo. As questões decisivas são as que concernem a origem da ideia de descendência do totem, dos motivos da exogamia, ou seja, do tabu de incesto que ela representa, e das relações e da relação entre as duas, a organização totêmica e a proibição do incesto. A compreensão deve ser, ao mesmo tempo, histórica e psicológica. Deve informar em que condições desenvolveu-se essa instituição peculiar e a que necessidades psíquicas do ser humano ele dá expressão. Meus leitores ficarão surpresos com a variedade de pontos de vista a partir dos quais buscou-se responder a essas questões e, com a divergência das opiniões dos especialistas no tema, quase toda generalização sobre o totemismo e a exogamia parece estar em aberto. Também o quadro acima, extraído de um texto de Fraser, publicado em 1887, não escapa à objeção de que exprime uma arbitrária preferência do autor e hoje seria criticado pelo próprio Fraser, que algumas vezes já mudou suas concepções do assunto. Uma suposição natural é de que aprenderíamos a natureza do totemismo e da exogamia se nos aproximássemos das origens de ambas as instituições. Mas não se deve esquecer, no julgamento da situação, a advertência de Andrew Lang, em que também os povos primitivos não conservaram as formas originais das instituições e as condições para sua gênese, de modo que nos restam apenas hipóteses para o lugar das observações ausentes. Entre as tentativas de explicação apresentadas, algumas já aparecem de antemão inadequadas no julgamento de um psicólogo. São demasiadamente racionais e não atentam para o caráter emocional das coisas a serem explicadas. Legal isso, né? Acho que é uma coisa que marca toda a psicanálise, no meu modo de entender, né? Quando a explicação é muito apenas racional, ela menos sentido faz. Talvez seja interessante deixar-se conduzir pelos afetos, o que eles dizem, né? O afeto, em última instância, é uma espécie de linguagem, como uma espécie de música. Opinião muito minha, tá? Por conta e risco. Outras se baseiam em pressupostos que a observação não confirma, e ainda outras recorrem a um material que seria melhor submeter a outra interpretação. Geralmente não é difícil a refutação dos diversos pontos de vista, como de costume. Os autores são mais fortes na crítica que fazem uns aos outros do que em suas próprias produções. A base do mundo acadêmico, né? É o Foucault que fala, né, que o rigor da ciência nasce da inveja, né? Tem um texto no Microfísica do Poder, a genealogia moral, é isso, uma coisa assim. Não me lembro, acho que é sobre isso. A conclusão sobre a maioria dos pontos tratados é um non liquet, não é claro. Por isso, não surpreende que na literatura recente sobre a questão, da qual se mencionou aqui uma pequena parte, haja a inequívoca tendência de rejeitar uma solução geral dos problemas do totemismo como algo impossível. É o que acha, por exemplo, B. Goldenweiser no Journal of American Folklore, 23, 2010, no 1910. Resumo no Britannica Yearbook, 1913, né? Na comunicação dessas hipóteses conflitantes, feita em seguida, tomei a liberdade de ignorar sua ordem cronológica. A origem do totemismo. Então, agora ele vai tentar, o que o Freud está tentando fazer, resumindo um pouco aqui, ele está tentando fundir explicação histórica com explicação psicológica. Por quê? E é muito legal como o Freud, se tem um caboclo corajoso, é o Freud. Né? Ele fala assim, ó, todas as nossas civilizações parecem que em suas raízes históricas mais ancestrais têm como base
culturas totêmicas. Em toda cultura totêmica tem um tabu do incesto. Como que uma coisa explica a outra, como que elas funcionam juntas e como que elas nascem, né? Ah, óbvio que ele não está falando de elas nascerem do mesmo lugar, de uma mesma cultura, mas como se esse fosse uma espécie de estágio do pensamento humano. E daí ele vai concluir de que esse estágio do desenvolvimento das civilizações humanas pode ser observada historicamente como quem tem uma lente de historiador antropólogo, macrocosmicamente olhando pelo tempo, como quem paira acima dos tempos, como também um olhar de um psicólogo, né, de um psicanalista que vê o desenvolvimento, as etapas do desenvolvimento de uma criança e observa que essa criança, ou seja, o microcosmo, desenvolve o mesmo movimento que as civilizações humanas, como espécie de estágio de desenvolvimento, como que as leis do microcosmo correspondessem a às leis do macrocosmo. Ousado para dedéu. Já disse isso em algum momento e repito, né? Quem faz um negócio doido desse é um rapaz chamado Goethe, numa obra chamada Fausto. Ele tem o Fausto I e o Fausto II. É um poema em duas partes, o Fausto, que é escrito em oitava rima, do mesmo modo que é escrito os Lusíadas, por exemplo, né? Em oitava rima, em versos, se não me engano, decassílabos, né? Mas em oitava rima, não sei se são decassílabos, acho que são, ou dodecassílabos, acho que são decassílabos, né? Em oitava rima. A primeira parte, o Fausto I é o microcosmo e o Fausto II é o macrocosmo, né? A primeira é uma viagem da intimidade, a segunda é uma viagem histórica, né? Será que o Freud se alimenta dessa base do... O Freud era um grande leitor de Goethe também, né? Pode ser? Pode. Eu acho que é. Posso estar errado? Possível também, mas estamos aí, né? Chutando e avançando. Vai em encontro com o que diz Levi-Strauss nas estruturas elementares do parentesco. Edival, o nosso antropólogo, sempre na ponta do casco, lembrando essa dimensão Levi-Strauss. Daí é que eu tenho que fazer aqui, e eu sei que eu vou provocar um sorriso no colega Márcio, porque ponto para Lacan. Por quê? Porque, poxa, o Freud não tá indo pro Levi-Strauss. Mas olha que doideira, tá aqui o Edival, que não me deixa mentir sozinho. Muito pelo contrário, não é mentira, né? Estamos vendo junto como isso se aproxima de um pensamento estruturalista do Levi-Strauss. Poxa, é mesmo? O que que o Lacan, que era amigo do Levi-Strauss, né, faz? Ah, então, poxa, vamos pegar a psicanálise e vamos colocar numa chave estruturalista. Como? A partir da linguística. Vamos pegar o Saussure, o inconsciente se organiza como linguagem, vamos fazer um retorno a Freud e vamos estipular a psicanálise. Por isso, assim, talvez muitos lacanianos vão falar, não é só por isso que o Lacan é foda. Pode ser que não, mas eu vou dizer que o Lacan é foda no meu modo de ler Lacan, principalmente por isso. Eu acho que a coragem e a capacidade que ele tem de voltar para Freud e meio que reescrever Freud cônscio de um estruturalismo da linguagem que ele faz ao modo dele, né? Você sabe que o Lacan pega o Saussure, vira de ponta cabeça, faz as coisas que ele quer fazer do jeito que ele quer fazer, né? O Lacan tem toda uma liberdade poética com a linguística que deixa os linguistas de cabelo em pé. Mas que legal, ele faz isso a serviço da psicanálise e atuando em psicanálise, em prática, né? E daí essa questão que, no meu modo de entender, é, o psicanalista pode até não ser lacaniano, mas é de muito mau gosto passar pela psicanálise sem estudar Lacan, né? E é por isso que hoje eu estudo Lacan, mesmo não sendo lacaniano, né? Então vamos lá. Feito esse grande... Fala, Márcio, que eu vi que você quer falar. Não, não, não cancele esse microfone. Então, você falando aí, estou preparando um estudo para apresentar amanhã sobre o sujeito do inconsciente, né? E eu estava estudando justo isso aí, o que marca ali com o estruturalismo, né? O sujeito agente livre que vai passar a ser o sujeito efeito de uma estrutura. E aí você pegou bem aí o detalhe, que eu também acho que é por aí que o Lacan mandou bem.
Tanto é que meu orientador, ele está mais com Freud, viu? Apesar de ser lacaniano. Não tem, ele não considera possível fazer esse movimento que hoje se faz. É possível, mas ele não acompanha esse movimento que rompe, com certo modo, com Freud. O Lacan é quase abrindo mão de Freud. E voltando no estruturalismo, quando vai distinguir o sujeito, né? Lá, o Freud vai falar como sinônimo de, digamos, de eu. Quando ele vai falar do eu, ele está falando como um sinônimo de sujeito, porque ele não fala de sujeito, né? Predomina um eu, mas aquele eu que a gente entende esse eu como sujeito agente. Eu que faço. E não é. Lacan, daí ele pega o estruturalismo e vai falar assim: o sujeito efeito que vem da onde? Saussure, né, na linguística, Jacobson, né, que é o parça do Lacan, que vai levar para a ciência, e depois o outro movimento que é com Levi-Strauss, que vai para a antropologia. E desse caldo todo, o Lacan vai retomar Saussure e vai dar né, ele vai mexer exatamente ali, né? Ele vai lidar com a linguística, né? Ele vai trocar, é coisa de doido, mas também aí eu estou concordando com você que também é por aí. Acho que sem Freud, a divisão lá atrás, né, o sujeito dividido, isso foi a grande revolução que não tem. O Lacan caprichou porque ele jogou na linguagem, né? Ele jogou na linguagem, aí não tem, porque a estrutura, a linguagem como estrutura. Eu penso que é por aí também, acho que fecho com você nesse ponto aí. Eu acho assim, bom, já ouvi, já ouvi de psicanalista que bom, era psicanalista mesmo? Acho que era, né? Enfim, né? Que falar que não lia muito, não gostava de Freud, né? Falar, mas meu Deus do céu, como que pôde, né? Né? Não se trata de um adhesionismo ao Freud, ao seu tempo histórico, não é isso, né? A gente não está na época do Freud, nossa senhora, não tem como, né? Mas, poxa, Freud, né? Freud. Primeiro Freud, ponto. Né? Inclusive para discordar, para falar, poxa, não acho mais isso nesses termos agora, novas questões culturais e tal. Beleza, mas Freud, né? E acho que o Lacan, e gosto assim, e muitos lacanianos não gostam dessa meu modo de compreender Lacan, mas o que eu acho mais legal do Lacan é que ele é corajoso para ser poeta mesmo, no sentido dele desler a linguística do Saussure e fazer uma outra coisa. E tá, muitos lacanianos falam, não, mas é ciência. Sinceramente, eu não tenho muito essa preocupação da psicanálise ser ciência nesses termos. É óbvio que ela é uma artesania acadêmica e que passa pela experimentação e pela prática da análise na clínica. E agora, nessa questão da ciência, uma ciência rigorosa, eu entendo que o Lacan ele se permite uma liberdade poética, como eu acho que, sei lá, a teoria literária é uma ciência, né? No sentido da poética, da liberdade poética de se pegar o conceito e como diria o Nietzsche, né? O Nietzsche falava isso, se não me engano? O Nietzsche falava, né? Eu gosto de pegar as palavras e torcê-las até fazê-las gritar, né? E daí o Foucault vem no século XX e fala: eu gosto de usar o Nietzsche como caixa de ferramenta. E vem o Lacan e pega o Freud e fala: olha, eu vou reler deslendo o Freud com uma nova linguística, recolocando e apontando para o século XX. Essa possibilidade de fazer da leitura um posicionamento que Nietzsche está fazendo com a palavra, Foucault está fazendo com Nietzsche, Lacan está fazendo com Freud, essa coisa que pode ser pós-moderna, de certa maneira, sim, né? Essa coisa de colocar a leitura como algo não passivo. O leitor sai do seu lugar de passividade, e o leitor se torna um elemento vívido de construção do sentido do texto. É isso, né? Eu acho que essa é a riqueza da coisa. Eu acho que é isso que a gente está fazendo com Freud, com Lacan, com Winnicott, assim, sempre, né? Essa coisa de achar que trabalhar com a autoridade, essa autoridade nos imponha um autoritarismo do pensamento, não. Essa autoridade nos fomenta, nos fermenta, nos fecunda, né?
Quais filhos a gente vai parir? Ah, deixa a gente com as nossas gravidezes, né? Não é verdade? Acho que é por aí. Legal, Márcio, valeu mesmo. Vamos mais um pouquinho? A origem do totemismo. Aí agora eu acho que ele vai apresentar a briga, né? Ele tá vendo, tá todo mundo brigando por dimensão do totemismo, né? A questão da gênese do totemismo pode ser assim formulada: como chegaram os homens primitivos e seus clãs a tomar os nomes de animais, plantas, objetos inanimados? MacLennan, o escocês que descobriu para a ciência o totemismo e a exogamia, absteve-se de tornar pública sua opinião sobre a gênese do totemismo. Segundo comunicação de A. Lang, durante algum tempo ele se inclinou a relacionar o totemismo ao costume da tatuagem. Propõe dividir em três grupos as teorias que foram publicadas sobre a gênese do totemismo. Alfa, as teorias nominalistas. O que informo sobre essas teorias justificará sua reunião sob o título aqui adotado. Garcilaso de la Vega, um descendente dos incas peruanos que escreveu no século XII a história do seu povo, já teria explicado o que sabia do totemismo pela necessidade dos clãs de se distinguirem uns dos outros através de nomes. O mesmo pensamento surge séculos depois na Ethnology de A. K. Keane. Os totens teriam se originado de heraldic badges, de brasões heráldicos, né? Mediante os quais os indivíduos, famílias e clãs quiseram diferenciar-se. Max Müller exprimiu a mesma opinião sobre o significado do totem em suas Contributions to Science of Mythology. Um totem seria, contribuições à ciência da mitologia. Um totem seria 1. Um distintivo de clã. 2. Um nome de clã. 3. O nome de um ancestral do clã. 4. O nome de um objeto adorado pelo clã. E depois J. Pickler, em 1899, os homens necessitavam para comunidades e indivíduos de um nome duradouro que pudesse ser fixado por escrito. Portanto, o totemismo não surge da necessidade religiosa, mas das sóbrias necessidades cotidianas da humanidade. O núcleo do totemismo, a denominação, é uma consequência da primitiva técnica de escritura. Eu estava pirando aqui, uma observação, que, cara, a gente está começando a transitar na origem da escrita, né, cara? Na origem, assim, né? Da escrita, né? É uma necessidade de organização social. Isso daí tá na base da escrita. É preciso organizar. Vamos organizar essa bagunça. E daí o surgimento da escrita. Vamos lembrar, por exemplo, que no século XX, Derrida, que o dia que eu estudar mais essas coisas, eu vou entender mais Derrida, meu orientador de doutorado, que me desculpe, querido Marcos Scar, falava para ele: Marcos, eu sou muito jovem para entender o Derrida. Mas o Derrida tem essa dimensão, né, de pensar o texto a partir da sua constituição de escritura, né? É uma dimensão muito próxima do Lacan, nesse sentido de que o leitor traz um significado vivo ao texto, como se o texto não fosse somente a priori. O texto, ele existisse numa relação com o seu leitor, que vivamente empreende a ele um sentido. E não vou falar mais porque tô entendendo isso ainda, né? Acho que olha como é complexo, olha como é profundo e olha como é arcaico esse vespeiro que a gente está entrando. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Márcio, precisa sair para atender. Até a próxima semana. Obrigado, Marcinho. Seja sempre muito bem-vindo aqui. Obrigado, querido. A característica do totem é a mesma dos signos de escrita, facilmente representáveis, tendo o É, nome de... Oi, Edival. e aí falou em Derrida, né? Aí eu lembrei justamente desse método que ele propõe da desconstrução, né? E pegando essa questão aí que você estava falando de Lacan, né? E com Freud, que eu também acho que é essa espécie de movimento, né? Assim, eu não sou psicanalista, eu só tenho leituras superficiais, né? E pelo que eu estou entendendo assim, é basicamente o tipo de leitura que ele faz, né? Essa leitura desconstrução, desconstruída do Freud, né? É, e aí eu acho que esse movimento é interessante para pensar essas coisas, né? Também, assim, para pensar essas questões, né? De pensar até a própria escritura mesmo, o próprio texto, né? Os próprios conceitos que ele traz e ele utiliza.
Então, será? Alguém já disse isso ou a gente que está dizendo? Devem ter dito, né? Eu parto do pressuposto de que quando a gente acha uma ideia muito legal, no geral, alguém já disse antes. Mas assim, o Freud, ele é um dos. Ele é um dos. Ele já é um desconstrucionista avant la lettre? Será? Né? Que o Freud já é alguém que já está nesse movimento de desler, né? De Bom, o Benjamin está nessa dimensão do ler a contrapelo, né? Que é uma ideia do Benjamin também, né? Mas, bom, o Benjamin está depois do Freud, né? Interessante, né? Bom, o Freud é um leitor do Nietzsche. Até falei para vocês da, da, da filósofa brasileira aqui, psicanalista também, que, que trabalha com Nietzsche, Freud e tal, né? É, o Freud é um leitor do Nietzsche, né? E bom, o Nietzsche, segundo ele mesmo, né? Nietzsche dizia, né? Eu sou nitroglicerina pura, né? O Nietzsche ele provoca um abalo sísmico, né? No pensamento, na racionalidade, né? E bom, aí tem o Derrida, tem como é que chama? O tô pensando no Lacan, o Freud, como é que chama? O próprio, oh meu Deus do céu. O Heidegger, né? O Heidegger tem um pensamento sobre Nietzsche também bem interessante. É, né? Não sei, talvez esteja chovendo molhado, mas eu nunca tinha pensado dessa maneira. O Freud como um dos representantes dessa desconstrução, dessa possibilidade desconstrutora, né? Recentemente eu estava conversando com o Marcos Scar, não sei se vocês conhecem, hashtag Fica a Dita, um grande poeta, um amigo querido, tal, que foi meu orientador. O Marcos estava conversando com ele aqui no escritório mesmo, e ele estava falando, poxa, você está lendo bastante, trabalhando com psicanálise e tal. Ele falou, pô, me deu vontade de voltar a ler Freud agora, né? E o Marcos é um grande estudioso do Derrida e tal, né? E parece que dá para imaginar um jazz interessante, né? Entre Derrida e Freud. Vamos lá. Se a gente tiver tempo, vamos torcer para a gente ter tempo de vida para entender tudo isso, né? Mas que é um samba legal, né? Há que se pensar. Também Herbert Spencer atribuiu à designação uma importância decisiva na gênese do totemismo. As particularidades de certos indivíduos teriam levado a que recebessem nomes de animais, chegando assim a nomes honoríficos ou sobrenomes que prosseguiram com seus descendentes. Graças à indefinição e incompreensibilidade das línguas primitivas, as gerações posteriores teriam visto esses nomes como prova de sua descendência desses animais. O totemismo se revelaria então uma equivocada veneração dos ancestrais, um equívoco levado adiante, né? Legal pensar isso também, né? É, por que não imaginar que a história é a história dos erros, né? Essa ideia de que, como se um certo, há certo impregnado da gente, talvez por culpa dos professores de história, e eu faço meia-culpa aqui, né? Essa ideia de uma certa noção de progresso, como se a história da humanidade fosse uma história de acertos, né? E não uma história de grandes enganos, né? De maneira semelhante, embora sem sublinhar o equívoco, Lord Avebury, mais conhecido por seu nome anterior, John Lubbock, interpretou a gênese do totemismo. Se queremos explicar a adoração de animais, não podemos esquecer que, com frequência, os nomes de pessoas são tirados de animais. Os filhos e seguidores de um homem chamado de urso ou leão, transformaram isso naturalmente em um nome de clã. Daí resultou que o animal mesmo foi alvo de certo respeito e, enfim, de adoração. A gente vê isso lá no, como é que chama? No Game of Thrones, né? No Game of Thrones, né? Que a gente tem tem lá a família principal lá, esqueci o nome deles, né? Eles têm, por exemplo, o lobo, outros têm outro animal, né? Um animal totêmico, né? Você vê que eles vão, no começo da série, eles vão matar o lobo, mas eles não matam, e aquele lobo ganha significação, né? E tal, ao longo da obra, né? Vamos ver aqui. A família Stark, isso mesmo, Edival. Poxa, Game of Thrones é sensacional, né? Uma das obras literárias mais interessantes, com um dos finais mais horrorosos da ficção. Não, esquece o final, mas no livro não tem, né? O final que deram na série foi um final assim, poxa, peraí. Não, ninguém faz isso com Daenerys, a mãe dos dragões. Poxa vida, né? Dos dragões, olha o totem aí, né? Poxa, só né? É, tô aqui. Uma objeção que parece incontestável a essa derivação dos nomes de totens, dos nomes
de indivíduos foi feita por Fison. Ele mostra, com base em informações recolhidas na Austrália, que o totem é sempre a marca de um grupo, jamais de uma pessoa. Mesmo que fosse diferente, que o totem fosse originalmente o nome de um indivíduo, esse não poderia nunca passar para os filhos, dado o sistema de herança materna. Além disso, as teorias até agora mencionadas são claramente insatisfatórias. Explicam talvez o fato de os clãs primitivos terem nomes de animais, mas de modo nenhum o significado que essa atribuição de nomes adquiriu para eles, do sistema totêmico. A teoria desse grupo que mais merece atenção é de Andrew Lang, desenvolvida em Social Origins, de 1903, e The Secret of the Totem, em 1905. Ele ainda vê na atribuição de nomes o cerne do problema, mas trabalha com dois fatores psicológicos interessantes e pretende, assim, ter chegado à solução definitiva do mistério do totemismo. Lang acredita ser indiferente, em princípio, de que modo os clãs adotaram nomes de animais. Suponha-se apenas que um dia lhes veio a consciência de que os tinham e que não sabiam explicar a si mesmos de onde vinham. A origem desses nomes foi esquecida. Então eles buscariam, através de especulação, elucidar aquilo para si mesmo e, dadas as suas convicções sobre a importância dos nomes, chegariam necessariamente a todas as ideias do sistema totêmico. Para os primitivos, como para os selvagens de hoje, e mesmo para as nossas crianças, olha o link que ele vai fazer aí. Os nomes não são algo indiferente e convencional, como nos parecem ser, mas algo essencial e pleno de sentido. O nome de alguém é parte importante de sua pessoa, talvez de sua alma. Ter o mesmo nome de um animal deve ter levado os primitivos a supor um laço misterioso e significativo entre eles e aquela espécie animal. Que laço poderia ser este, se não o do parentesco sanguíneo? Uma vez admitido esse parentesco graças às identidades e nomes, deles resultariam como consequências diretas do tabu do sangue todos os preceitos totêmicos, incluindo a exogamia. No more than these three things, a group of animals name of a known region belief, transcendental connection between all bearers. E aí vem a tradução, para não ficar enchendo o saco com o inglês aqui. Apenas essas três coisas, o nome de um grupo animal de origem desconhecida, a crença numa conexão transcendental entre todos os portadores do mesmo nome, humanos e animais, e a crença nas superstições de sangue, eram necessárias para se fazer surgir todos os credos e práticas totêmicas, incluindo a exogamia. Secret of the Totem, página 126. A explicação de Lang se dá em dois tempos, digamos. Ela deriva o sistema totêmico por via da necessidade psicológica da existência dos nomes de totens, sobre o pressuposto de que a origem da denominação foi esquecida. A outra parte da teoria busca esclarecer a origem desses nomes. Veremos que ela é de cunho bastante diferente da primeira. Essa outra parte da teoria de Lang não se afasta essencialmente daquelas que chamei de nominalistas. A necessidade prática de diferenciação obrigou os clãs a adotar nomes, por isso aceitaram os nomes que cada um recebia dos outros. Esse naming from without, denominação vinda de fora, é a particularidade da construção de Lang. O fato de os nomes assim produzidos serem tomados de animais não é de surpreender, e não era visto necessariamente como xingamento ou escárnio pelos primitivos. Aliás, Lang apresenta casos de épocas mais recentes, que não são poucos, em que nomes dados originalmente como zombaria foram aceitos de bom grado pelos assim designados. Gyo, como é que é? É isso? Guyo? Não, eu não sei como é que se lê isso, né? Whigs e Tories, né? Ah, são os partidos ingleses, né, da Inglaterra. São designações de facções políticas, né? Que se tornam políticas depois na Inglaterra, né? Guiot, Whigs e Tories. Whigs e Tories eu conhecia. Esse Guiot, não sei, não conhecia. A hipótese de que a origem desses nomes foi esquecida no decorrer do tempo relaciona esta segunda parte da teoria de Lang com a primeira. E começamos em beta. E eu acho que já são 6h20, nós começamos por volta das 6h15, né? Eu acho que dá 1 hora de leitura, tá bom por hoje. Deixa eu achar aqui. Então, a gente chegou na página 175 do livro impresso. Então, hoje, 28/3, nós estamos na leitura do Totem e Tabu em PDF. Nós estamos na página. Opa, deixa eu achar aqui, peraí.
Nossa, gente. Como é que eu saio daqui? F11 aqui. Isso. Nós estamos no PDF na página 114. E no livro, nós estamos na página 175. E vamos iniciar. Na próxima, a gente vai iniciar em beta, né? Deixa eu ver, eu tô próximo desse Wiggs e Torres aí. Eu vou ver se eu acho o asterisco, né? Porque aqui o Wiggs e Torres está AB e no impresso está o asterisco, né? Os guiô, mendigos, eu tô lendo como guiô. Eu não sei como é que lê o GU, esse encontro de, vocálico, três vogais aqui, eu não sei como é que se lê isso em inglês. Com certeza tem uma raiz comum com o francês aqui, enfim. Eu vou ler como guiô, tá? Mas eu não sei como se pronuncia isso, não. Mendigos, né? Foram os holandeses, olha lá, é holandês, aí eu já não dou conta. Foram os holandeses que no século XVI se insurgiram contra a denominação espanhola dos Países Baixos. Whigs e Tories, respectivamente liberais e conservadores ingleses, significavam originalmente bandidos e malfeitores. Porque você tem Whigs, Tories, e que depois, na Revolução Inglesa de 1640, vão ter os Leveiers, os Diggers, e esses vão tendo revezamento de câmaras, né? E tem toda uma questão aí da revolução de George Orwell e tal, né? É isso mesmo? George Orwell, não, desculpa. Olha, George Orwell, o escritor, tô viajando. Eu vou falar besteira, o Guilherme de Orange. Vou falar besteira, não vou falar os nomes da Revolução Inglesa, não, que é muito depois. Mas muito depois, não, é um pouco depois. Mas os Whigs e Tories são designações políticas inglesas, né? E que vêm de famílias, né? Essa dimensão dos apelidos que se tornam nomes aceitos, né? Nomes que surgem como comédia, como chacota, como diminuição e que são incorporados como nomes comuns, né? Isso é muito comum, né, na cultura popular, né, de um modo geral, né? Designações por vezes até de pejorativas que se tornam designações aceitas, né? No mundo do futebol, por exemplo, quando se chama lá os torcedores do Palmeiras de porco, né? Isso começa como uma tentativa de ofensa, até para a dimensão étnica, uma vez vem dos italianos e tal, lá, mas os próprios palmeirenses tomam para si o apelido e se colocam como porquinhos, né? E tem o símbolo lá, o desenho dos porquinhos e tal. Né? Isso é uma prática muito comum dos apelidos e tal, no mundo dos apelidos, né? E essa prática recorrente da cultura popular ele vai utilizar aqui para mostrar a articulação e para apresentação dos povos estão se construindo. Eu gostaria de chamar a atenção aqui para encerrar a dimensão de que esse naming from without, essa coisa de que você nomeia é o outro de fora, né? A denominação vinda de fora. Essa coisa da denominação vinda de fora é interessante, corrobora mais uma vez com aquele pressuposto, com aquele modo de articular do Lacan, quando ele trabalha com os significantes, né? Que numa cadeia de significante, cada significante não tem significado em si. O significado dos signos de uma cadeia se dá pelo significado do vizinho. É sempre um naming from without. E é por isso que os significantes deslizam no inconsciente. Por quê? Porque a coisa em si não significa nada. A coisa, numa cadeia de ligações, significa. E daí, por isso que a gente pode trocar as coisas de lugar, e por isso que o inconsciente é vivo. Porque todo ato de nomeação sempre é um naming from without. Em última instância, não sei se eu estou forjando a barra, os lacanianos que me desculpe, mas a gente pode pensar que para o sujeito que se coloca na linguagem, o primeiro naming from without, nome vindo de fora, é justamente a função, o nome do pai. Forcei? Pode ser. Eu estou pensando, né? Eu E estou na, pensando. antropo... e na antropologia também, né? O ato de nomear também é o que cria o outro, né? Que vai criar a outra cultura, vai criar justamente o selvagem, Não né? é? É. Uhum. A ideia do bárbaro, né? O que que é o bárbaro? Isso, Que balbucia, que é o bar, né? isso, o bom selvagem, o mal civilizado,
né? Até essas próprias noções, civilização, não civilização e tal, né? São a partir do campo antropológico de nomear, né? E O quem ato tem de essa, dar nome é sempre político, né? Esses termos, né? isso, quem tem essa autoridade que o James Clifford vai chamar de autoridade etnográfica, né? Que é justamente quem vai ter essa capacidade de nomear, né? Essa autoridade de nomear e de criar cultura, né? Porque quando você nomeia uma coisa, você também está atribuindo característica a ela, não é só o nome em si, né? Que massa, né? Eu não sei se a gente tem razão, não, viu, Edival? Mas o que a gente está fazendo é muito bonito. A gente está concluindo as coisas nesse movimento de leitura, do Freud, do Lacan, Levi-Strauss, né? E está lidando com essas questões simultaneamente. Muito legal, muito legal. Eu não sei se a gente tem razão, mas fica bom. E ficar bom já é bastante coisa. Queridas, queridos, muito obrigado pela participação. Eu vou tratar de colocar logo no ar, porque essa semana eu atrasei, coloquei quase na hora do ao vivo, né? Disponibilizei a gravação. Vou atualizar também em breve a nossa playlist, que precisa entrar mais elementos aí. Obrigado demais pela presença de todo mundo, viu? Valeu demais. Ó, Edival, é o que vale, é isso. Show de bola. Obrigado, gente. Ficamos por hoje. Parei aqui o compartilhamento. Obrigado pela resistência de todo mundo aí. Tamo junto. Até semana que vem. Valeu.